Saudações YouTube, saudações Fórum Bushcraft Brasil. Pessoal, como todos já sabem, o meu canal ele é voltado mais para o iniciante na prática de técnicas de sobrevivência. Um capítulo muito importante dessa história, que manteve inclusive a humanidade ao longo de todos esses anos, foi o elemento fogo. O fogo ele é essencial na questão de sobrevivência, porque ele permite que você se mantenha aquecido em climas frios, ele permite que você se mantenha aquecido à noite na mata, ele permite a sinalização numa situação de resgate. Então, ali um helicóptero que vai resgatá-lo, ele, ao avistar fogo, ele sabe que há presença humana. O fogo é essencial também para a defesa. Então, vários animais na natureza não se aproximam do fogo. É essencial também para a preparação de alimentos. Então, você, numa situação ali de sobrevivência, você prepara o seu alimento com o fogo. Enfim, poderia ficar aqui numerando várias finalidades do fogo, inclusive secar a roupa, uma roupa molhada, a iluminação. Ele tem um efeito psicológico positivo muito grande. Eu vejo vários canais onde as pessoas se limitam a mostrar os seus itens de fogo, o famoso kit de fogo. Mas o porquê que eu escolho o item A, o item B, o item C e não o item D, o item E, o item F? Ou por que algumas pessoas levam tantos itens de fogo quando não há necessidade disso? Eu não estou querendo dizer que eu estou certo ou que o fulano está errado. Eu estou dizendo que assim, você tem que ter o treinamento, o preparo e o planejamento. São os itens essenciais para que você possa obter sucesso na sua empreitada. E caso algo dê errado, você tenha como sair de lá com vida. Essa é a essência da sobrevivência. Não adianta eu levar 20 itens para fazer fogo se eu não tenho uma intimidade com nenhum deles. Esse é o ponto. Eu posso ter ali 10 iniciadores de fogo, mas eu nunca testei nenhum. E isso, numa situação de sobrevivência, onde o seu psicológico já estará abalado, você pode estar ferido, você pode estar sob pressão, não é o momento de aprender. Então eu falarei agora sobre os elementos que eu levo normalmente para compor tanto o meu kit principal quanto o meu kit secundário. Eles são exatamente os mesmos. A única diferença é que o kit principal ele pode se separar de mim. Então eu posso deixá-lo no acampamento e sair para uma caminhada. Porém, o kit secundário, esse não. Esse sempre estará junto comigo. A composição do kit fogo, do kit principal ou do kit secundário é exatamente a mesma, como eu já disse. Um isqueiro Bic. No caso, esse aqui é um mini isqueiro Bic. Um ponto fundamental na questão, isso é uma regra válida para todos os itens, é a manutenção. Então você tem que garantir que o seu isqueiro está cheio, de modo que na hora que você precisar, ele não venha falhar. Eu tenho um maçarico e uma pederneira. Esses são os 3 itens que eu levo para produzir fogo. O isqueiro Bic é um equipamento de alta confiabilidade. Ele funciona mesmo após molhado, basta ter um pouco de paciência e fazer secar. Ele vai funcionar.
Evite comprar imitações. Esse aqui é tão barato que com 20 reais você compra uma cartela, então vale a pena, além do que você tem ali no seu kit, deixa um no bolso, deixa um em outro lugar. O mini maçarico, qual a vantagem dele? Ele vai acender com chuva, ele vai acender no vento, ele vai acender em várias situações adversas. E por ele ter uma chama contínua e muito forte, ele vai proporcionar um fogo muito rápido. E a pederneira? A pederneira é o modo mais primitivo que eu levo para a produção de fogo. Por que eu levo a pederneira? É o último caso para utilizar. Caso, por exemplo, eu tenha perdido o isqueiro bique, o gás do maçarico acabou, então eu tenho a pederneira que vai exigir um pouco mais de treinamento. E ela vai ser o principal da nossa discussão. Não tenho o que falar do isqueiro bique, basta rodar aqui, ele vai produzir fogo. O maçarico, a mesma coisa, basta apertar, ele vai acender. Então não requer grande treinamento para esses dois elementos. Para a pederneira, um pouco mais. Uma vez que eu esteja na mata e eu precise usar a pederneira, eu vou precisar de um iniciador de fogo. Então aqui eu tenho alguns elementos. Eu tenho o algodão parafinado, eu tenho aqui o sisal e o tecido carbonizado. Esse tecido carbonizado não é nada mais, nada menos do que esses panos de chão velho que nós temos em casa aí. Você deixa ele carbonizado, tem vários vídeos no YouTube de como fazer isso, e ele fica esse tecido queimado, né? Carbonizado queimado. Então ele vai auxiliar você na obtenção de fogo com a pederneira. Então o sisal, o algodão, o parafinado e o tecido carbonizado. Porém, há situações que mesmo utilizando o isqueiro e o maçarico, você vai precisar de outros elementos. Em quais situações? Por exemplo, numa mata molhada, para você acender um fogo com a madeira molhada, você vai gastar muito recurso do seu isqueiro, do seu maçarico, para secar aquela madeira e para começar o fogo. Então, elementos essenciais, ou a borracha ou o algodão parafinado. Eles vão pegar fogo rapidamente e vão ficar por um longo período de tempo acesos. Então, quando você monta ali a sua fogueira e com a madeira molhada e coloca um desses elementos, ela vai se aquecer, vai secar e vai iniciar o fogo. Porém, a borracha, por exemplo, ela não inicia o fogo direto com a pederneira. Novamente, tem que usar ou o carbonizado, ou os algodões, ou ainda o sisal, ou qualquer outro método que você tenha aí por escolha. De todos eles, a minha opção é o algodão parafinado com vaselina. Então, como que eu faço? Eu mergulho ele na vaselina, eu deixo ele embebido em vaselina e mergulho na parafina derretida. Depois de secado, depois de seco, ele fica essa peça aqui durinha, que você pode utilizar com a pederneira ou com o maçarico, enfim. Ele é extremamente eficiente. Então, voltamos ao início lá da nossa conversa. Eu não preciso levar tudo isso aqui. Eu posso escolher um ou dois elementos desses, aquele que eu entendo que para mim é o mais eficiente, e nele eu vou fazer a composição do meu kit de fogo. Então, como seria o meu kit de fogo? O meu kit de fogo, aquele que eu considero o mais eficiente numa situação de emergência, é isso aqui. Então eu tenho uma latinha
de altoides cheia de blocos de algodão parafinado. Tá? Tem mais ou menos aqui 8 a 10 blocos desse de algodão. Ou seja, eu ainda posso cortá-los ao meio para iniciar fogo, o que dobraria ou até triplicaria a minha capacidade de produção de fogo. O isqueiro bique, que acende inúmeras vezes, o maçarico, que acende outras tantas vezes, e a pederneira, que até eu conseguir gastá-la demanda muito tempo e muito uso. Então esse aqui é um kit bastante eficiente, com poucos elementos, com pouco peso na sua mochila e que vai ser de extrema utilização. A pederneira, você pode utilizá-la posicionando próximo ao seu iniciador de fogo. Você pega uma barra de aço, uma faca no caso, né? Posiciona e puxa para fazer faísca. Como o algodão está embebido em parafina e está embebido em vaselina, ele pega fogo muito fácil e vai queimar por algum tempo. As técnicas mais primitivas, elas falam muito sobre o ninho de passarinho. Então, você pode pegar um sisal, pegar um pedaço de bambu e desfiar, pegar o próprio ninho de passarinho que não esteja sendo usado ali na natureza, você desfia, no caso aqui o sisal, você desfia, separa bem as fibras e faz realmente ali o ninho de passarinho. E fica esse emboladinho aqui. Eu poderia direcionar direto a pederneira sobre ele, para produção de fogo, ou eu posso utilizá-lo junto com um tecido carbonizado. Então eu pego um pedaço aqui do tecido carbonizado, posso colocar dentro aqui do meu ninho de passarinho. Eu não sei se esse ninho aqui vai ser o suficiente pelo tamanho dele para pegar fogo, mas vamos tentar. Vou pegar a pederneira e vou seguir exatamente o mesmo procedimento. Eu vou puxar a pederneira para produzir faísca. Pegou fogo. Então são técnicas simples, mas que a pessoa tem que treinar. No meu caso aqui, por exemplo, eu estou em casa. Eu não estou no campo, eu não estou em lugar nenhum. Eu estou em casa e estou treinando essas técnicas para que eu possa aprimorar sempre o meu conhecimento. Eu agradeço a todos pela atenção e dúvidas e sugestões, comentários, eu estarei respondendo a todos. Muito obrigado por terem assistido.